Muito bem, hoje nós temos uma dúvida bem interessante aqui da professora Jordana Peixoto, que é membro aqui do canal, e ela diz o seguinte, ó, qual que seria a diferença entre um canhão comum e um autopropulsado? Desculpa a minha ignorância. Professora, isso não é ignorância nenhuma, inclusive pode parecer uma pequena dúvida, mas é uma resposta gigantesca para a sala de guerra. E eu vou começar por informar todo mundo que está nos assistindo o que é artilharia, porque nem todo mundo sabe exatamente o que é artilharia. A artilharia é um dos três pilares principais do combate, sendo os outros dois a infantaria e a cavalaria. Então a artilharia normalmente fica alinhada na parte de trás do seu dispositivo e ela atira de duas maneiras. Ela atira de forma parabólica ou então ela atira de forma direta, o famoso tiro tenso aqui no Brasil. E a artilharia é um negócio que existe desde a antiguidade. A gente pode imaginar que é coisa moderna por conta dos canhões, mas não. Passa a imaginar aí, ó, na sua cabeça, as antigas catapultas, os antigos trebuchets, as balistas e também os escorpiões romanos. Pelo fato delas serem produtos artesanais, feitas por artesãos, essas peças podiam ser simplesmente fabricadas no local, até porque muitas das ações dessas guerras da antiguidade eram ações de cerco, e essas ações de cerco demoravam normalmente meses ou mesmo anos. Então, quando você vê aquelas grandes catapultas, né, nos desenhos, nas artes dos seus livros de história, ou mesmo nos documentários e nos filmes, são tão gigantescos e eles não têm rodas, né, em grande maioria, então eles são construídos no próprio local da ação para poder tomar parte nos combates. Claro que esse cenário todo aí vai ser ultra modificado com a introdução da pólvora na Europa no finalzinho ali da Idade Média, começo da Idade Moderna. E quando a gente fala de pólvora, aí sim nós estamos falando dos canhões que a gente conhece hoje, que nada mais são do que grandes tubos metálicos no qual você insere uma carga de explosivo, naquela época a pólvora preta, bastante comprimida, e aí você coloca um projétil na boca desse cano, que normalmente era uma espécie de esfera metálica, né, que era a bola de canhão, e você compacta bastante esse conjunto, sendo que numa abertura na parte de cima, você ateia fogo à pólvora, ela vai explodir, os gases resultantes da explosão vão estar contidos naquele tubo e vão ser expelidos pelo único local possível, pela boca. Só que eles vão, nesse ínterim, expulsar aquele projétil metálico, aquela bola, numa velocidade altíssima. E aí a gente passa a ter duas grandes características para a artilharia a partir desse ponto. A primeira delas é que as armas agora não podem ser simplesmente feitas no local da batalha. Esses canhões são forjados em metal em oficinas muito especializadas que não podem ser simplesmente construídas no local A ou no local B do campo de batalha. Então eles têm que ser carregados, eles vão ter que ser rebocados para todos os lugares. E conquanto o conceito de artilharia rebocada não seja novo, né, ele já existia também lá na antiguidade com algumas peças que de fato eram rebocadas de um lugar para o outro, eram rebocadas por animais ou mesmo naquela época ainda por escravos ou alguns soldados. Com a introdução então da artilharia rebocada na era moderna, a gente tem uma diferenciação de calibres bem grande, desde os menores, os médios, até os bem maiores, que já começa a gerar aquela diferença entre obus e canhão, né? Aquela artilharia que atua diretamente na linha de frente, e a famosa Field Artillery ou artilharia de campo que fica lá atrás. Esses então, como eu falei, são os obuses, e aquela artilharia que vai ficar na linha de frente, né, atirando em tiro tenso, tiro reto, são os famosos canhões, como a gente conhece. Por falar nisso, o termo em inglês para obus é howitzer. Eu sei que muita gente escuta esse nome aí nos filmes, nos documentários, e pode ficar com dúvida. Então, howitzer é a artilharia de campo, obus, que atira em tiro parabólico. Uma nova revolução nesse assunto todo aí vai acontecer durante a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763, quando o exército russo introduz as primeiras unidades de artilharia a cavalo. Tá, Júlio, mas você já falou que cavalo puxa artilharia desde a antiguidade. Por que isso é novidade? Porque a artilharia a cavalo não é artilharia rebocada. A artilharia rebocada é simplesmente uma peça de artilharia que sim, é rebocada por um bocado de cavalos. Mas no caso da artilharia a cavalo, você tem a
própria guarnição da arma. Os próprios artilheiros são os caras montados nos cavalos que vão puxar esses canhões ao longo de diversos pontos do campo de batalha. E tá aí justamente na artilharia a cavalo a origem da artilharia autopropulsada, porque ela não precisava de ninguém mais do que sua própria guarnição, as pessoas que já operavam a arma, para ser deslocada para qualquer lugar. Mas enquanto os russos não conseguiram combinar essas pequenas unidades de artilharia a cavalo em baterias, Frederico o Grande da Prússia fez exatamente isso. Então ele conseguiu extrair dessas pequenas unidades de artilharia a cavalo um efeito danoso muito maior do que seus inimigos já tinham conseguido. Então foi Frederico o primeiro que criou um regimento de artilharia a cavalo e inovou todo o uso da artilharia em campo na Europa. Já na época das guerras napoleônicas, o conceito de artilharia a cavalo estava espalhado e consolidado por todos os grandes exércitos europeus, e essa mesma situação perdurou durante todo o século XIX, inclusive o século XX, até a Primeira Guerra Mundial. A próxima inovação se dá com a introdução dos motores de combustão interna, ou seja, os motores a gasolina ou diesel, que são criados ali na virada do século XIX para o século XX. E quem acompanha a sala de guerra já sabe disso. Os tanques foram inventados na Primeira Guerra Mundial pelos britânicos e foram utilizados pela primeira vez durante a Batalha do Somme para tentar quebrar o sistema defensivo de trincheiras alemãs. Então aí alguém teve a ideia de utilizar o chassis de um desses tanques britânicos para montar uma peça de artilharia e deslocá-la pelo campo de batalha. Esse aí foi o Gun Carrier Mark I britânico, que podia transportar uma peça de 127 ou 152 milímetros, que, veja bem, não era fixa, era montada e desmontada dependendo da situação. Então, factualmente, após um uso inicial com seu propósito original de ser artilharia autopropulsada, os Gun Carriers Mark I acabaram se tornando grandes transportadores multipropósitos, transportadores de suprimentos para locais bastante defendidos da linha de frente, onde um soldado com um cavalo ou uma carroça poderia ser facilmente alvejado e morto nessa tarefa. Durante as duas guerras mundiais, o desenvolvimento da artilharia autopropulsada até teve alguns sinais de vida, mas em nenhum exército ele se tornou um conceito doutrinário, Foram só experimentos que não foram bem sucedidos no longo prazo. As coisas só mudam de verdade com o começo da Segunda Guerra Mundial em 1939, quando, após uma primeira fase de combates, alemães e britânicos vão começar a experimentar com a artilharia autopropulsada. E para fazer isso, os dois lados utilizam plataformas de veículos blindados de tanques que agora, naquele momento, já eram obsoletas ou eram secundárias e poderiam ser, então, convertidas para outros usos. Os alemães fizeram uso de todas as suas plataformas de tanques para transformá-los em peças de artilharia autopropulsada, do Panzer I até o Panzer VI, incluindo também a plataforma do tanque tcheco 38T, que foi capturada junto com a fábrica da Škoda em Praga em 1939. E as experiências de todos esses países foram bastante incrementais, ou seja, eles começam com modelos que têm limitações de projeto e que oferecem um desempenho em campo bastante limitado, até projetos bem mais superiores, muito mais flexíveis e mais adaptados às realidades da batalha. A gente pode começar com um exemplo aí do Bishop, que é um veículo britânico, uma das suas primeiras peças de artilharia autopropulsada, que era montada em cima do chassi de um tanque Valentine, mas que tinha diversas limitações de projeto e seu desempenho acabou ficando muito aquém do imaginado. A mesma coisa aconteceu também com os alemães, com seus primeiros Marder, que posteriormente foram sendo evoluídos juntos com outras linhas de artilharia autopropulsada que foram se agigantando até calibres gigantescos, como o Sturmtiger de 1944. Já os americanos ficaram famosos por seu M7 Priest montado no chassi de um tanque M3 Lee e também pelo seu uso doutrinário de tank destroyers
ou destruidores de tanques, que eram essencialmente veículos blindados montados sobre a plataforma do M4 Sherman, mas com uma arma muito maior, de um calibre muito mais grosso, só que exibindo uma blindagem bem mais fina. Eu disse uso doutrinário porque o exército dos Estados Unidos na época justamente se apoiava, né, seus pensadores se apoiavam no conceito do tanque médio, o Sherman, para poder destruir obstáculos da infantaria, obstáculos gerais, e tank destroyers para a tarefa específica de destruir tanques. Então foi muito por conta disso aí que os americanos na Segunda Guerra Mundial resolveram se apoiar tanto em tanques médios e não em tanques pesados, né, como o Pershing no final da guerra, mas a experiência prática acabou reprovando esse conceito no final das contas. Os italianos, bem menos estudados e bem menos conhecidos, entraram em combate com os semoventes, particularmente, que marcou muito seu período de uso pelas divisões blindadas italianas no norte da África, e aí os alemães entram nessa história toda aí com os Sturmgeschütz, os famosos Stugs, os canhões de assalto, que acabaram se tornando também caça-tanques. Para você entender isso aí direitinho, os Stugs foram concebidos originalmente como canhões de assalto, exatamente como o nome deles literalmente diz, né? Eles tinham a função direta de limpar obstáculos da infantaria. Se tem um bunker, se tem uma concentração inimiga ali na frente, ele tem aquela arma grande para destruir aquele obstáculo para os soldados avançarem. Até por isso mesmo, as primeiras versões dos Stugs, o Stug 3 em particular, tinha aquela arma com cano bem curto, né? Até porque não existe necessidade de alta velocidade para uso contra esse tipo de obstáculo, de concreto ou até menos blindado do que isso. Mas com o passar dos anos, né, o combate foi mostrando sua realidade e os Stugs passaram a ser utilizados cada vez mais na tarefa de caça-tanques, diretamente atuando na destruição de veículos blindados. Então esse fato aí vai fazer com que as armas dos Stugs passem a ser as armas de cano mais longo, de projéteis de alta velocidade, penetradores de blindagem. Pelo fato de serem montados sobre plataformas de tanques, esses veículos todos aí acabam sendo visualmente, superficialmente, muito parecidos com tanques mesmo, mas eles não têm as mesmas funções de um tanque, porque eles vão apresentar uma mobilidade menor, uma capacidade de ajuste de tiro bem mais limitado pelo fato de não terem uma torre. E no caso de muitos deles não existe nem cobertura total para a tripulação, sendo que ela fica exposta na parte de trás ou por cima. Uma outra diferença que a gente nota bastante no exército alemão é que os Panzers, né, os tanques, são uma arma à parte, enquanto os Stugs são parte da artilharia do exército. Você pode perceber isso justamente pela diferença dos uniformes das duas forças. Enquanto os tripulantes de Panzers utilizam uniformes pretos, os tripulantes de Stug utilizam uniformes cinza. Mas o tremendo sucesso dos Stugs nessa tarefa de caça-tanques foi tanta que no meio da guerra, ali para 42, 43, havia uma grande discussão no alto comando da Wehrmacht sobre o que era mais vantajoso, construir mais caça-tanques ou construir mais tanques. Os caça-tanques tinham uma vantagem do custo mais baixo do que os tanques, porque não tinham as partes móveis da torre, mas justamente a falta de uma torre era a limitação que nunca permitiu com que os Stugs fossem uma primeira opção para os alemães. Mas a gente não pode sair da Segunda Guerra Mundial sem falar da artilharia de foguetes, né? E justamente a gente tem que falar do sistema Katyusha soviético, que é uma forma de artilharia autopropulsada, uma das mais bem-sucedidas do século XX. O BM-13 Katyusha era um sistema de lançamento de foguetes, 16 foguetes em 2 lançadores, um superior e outro inferior de 8 foguetes cada, que foi desenvolvido pelos soviéticos no final dos anos 30 e que inicialmente eram montados em cima de plataformas de caminhões da própria União Soviética. Só que com o Lend-Lease e o progredir da guerra, a partir de 1943, a versão BM-13N Katyusha passou a ser a única empregada pelo Exército Vermelho e essa versão era apoiada na plataforma norte-americana Studebaker US-6. Foi justamente a versão mais bem-sucedida da Segunda Guerra Mundial e a que se tornou a base
para o desenvolvimento da artilharia autopropulsada de foguetes soviética da Guerra Fria. O que vai acontecer na Guerra Fria? Todo esse conceito de caça-tanque, tanque-destroyers, Sturmgeschütz, tudo isso vai para o lixo com a introdução do MBT, do Main Battle Tank, no comecinho ali dos anos 50. Isso porque o MBT, pela primeira vez, combinou uma boa velocidade, com boa proteção e uma arma com grande poder de fogo. Então ele próprio tem as características que já se esperava do tanque e também do caça-tanque numa única plataforma. Hoje, a maioria dos tipos de artilharia autopropulsada que estão em uso nesses conflitos ao redor do mundo são modelos desenvolvidos durante a Guerra Fria. Por exemplo, o M108, o M109, o Paladin norte-americano, e tem também o Mista-S soviético desenvolvido no finalzinho dos anos 80 e que hoje está em uso na guerra russo-ucraniana pelos dois lados. Falando em artilharia autopropulsada por foguetes, a gente tem o HIMARS norte-americano, o Grad russo e também o Astros, que é brasileiro, da Avibras. A grande diferença é que esses novos sistemas, eles contam com a tecnologia ultra avançada que supera em muito a prática de tiro das primeiras versões deles, né? Ou seja, a gente está falando de máquinas que são capazes de atingir alvos bem específicos nos chamados ataques cirúrgicos. Não são somente foguetes que são lançados, mas sim mísseis, esses projéteis que têm a capacidade de se orientar no ar. Para isso, eles usam sistemas de navegação inercial e também GPS, e eles desfrutam da tecnologia de fogo contra bateria, ou seja, eles conseguem rastrear, triangular a origem do fogo de uma bateria adversária e atingir precisamente o local de onde partiu essa salva. É uma evolução monstruosa e eu só fico pensando na cabeça dos artilheiros lá das guerras napoleônicas vendo essa tecnologia toda de hoje. E essa tecnologia toda aí também pode ser utilizada pelos sistemas modernos de artilharia rebocada, que continuam aí em existência em plena produção, porque são muito mais baratos de se utilizar e também de se produzir. Mas para a gente terminar aqui, deixa eu te explicar uma última coisa, que é a diferença entre os termos artilharia autorrebocada e artilharia autopropulsada. Afinal de contas, pode parecer a mesma coisa, né? Porque autorrebocada, né? Aquela artilharia que se autorreboca, então por que é diferente de autopropulsada? É diferente pelo seguinte: autorrebocada significa rebocada por um automóvel, ou seja, não é cavalo que reboca aquela artilharia, é um caminhão, é um trator, é algum veículo automotor. O que se diferencia da autopropulsada, que é montada em cima de uma plataforma que tem seus próprios meios de locomoção. Então é isso aí, eu espero que agora você, não só a professora Jordana, saiba um pouquinho mais sobre a diferença entre um canhão comum rebocado e a artilharia autopropulsada. Agora dá até para você dar aula para seus amigos sobre isso. Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos e também dá um joinha pra gente. Não se esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. E antes de ir embora, dá uma olhada na nossa seção de vídeos Premium. Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra. São 3 episódios recheados de informação, totalizando 3 horas de documentário como você nunca viu antes. Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente, se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.